Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos que o Trump voltou a ameaçar os países BRICS com essa história de taxação de 100%. O vídeo de hoje é composto por várias matérias de várias partes do mundo, então fica até o final porque é um vídeo extremamente interessante e se você perder uma matéria você vai perder provavelmente muito assunto. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Donald Trump fez fortes ameaças tarifárias para dissuadir os países BRICS de substituir o dólar americano. Vamos exigir um compromisso desses países, aparentemente hostis, de que não criarão uma nova moeda, nem apoiarão outra para substituir o poderoso dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100% e terão que dizer adeus às suas vendas para a maravilhosa economia americana. Na cúpula do BRICS em Kazan, em outubro, o presidente russo Vladimir Putin acusou as potências ocidentais de usar o dólar como arma, referindo-se às sanções impostas contra seu país após a invasão da Ucrânia. Segundo ele, essas restrições minaram a confiança nessa moeda e reduziram seu poder. Após essas acusações, a Rússia apresentou o sistema BRICS Bridge, uma rede de mensagens de pagamento baseado em moedas digitais, blockchain e tokens, proposto como alternativa ao SOF, sistema global usado para processar trilhões em pagamentos bancários. Já o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira que seu governo tomará medidas recíprocas se os ILATEUA, sob a administração de Trump, decidirem impor tarifas sobre produtos brasileiros. Lembrando que os BRICS surgiram como bloco econômico inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas hoje contam com 11 membros plenos, incluindo Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e Indonésia. Trump enfatizou que não permitirá que os BRICS reduzam a influência do dólar no comércio global e garantiu que esses países devem se comprometer a não criar uma nova moeda para substituir o dólar, ou, caso contrário, enfrentarão barreiras comerciais. Bem, estou ansioso para conversar e analisar o que está acontecendo no cenário geopolítico e como você pode imaginar, Antônio, começo com você, pois temos que falar sobre Donald Trump. Já faz quase 2 semanas que ele vem fazendo ameaças e a última foi novamente contra os BRICS, era previsível, mas é um assunto importante. Sabemos que Rússia e China estão mais próximas que nunca, uma aliança mais estreita que nunca e um dos principais objetivos de Donald Trump, Antônio, para os próximos 4 anos é justamente isso, não é? Separá-los e, se possível, acabar com os BRICS, o que seria muito melhor para ele. Bem, ele vem avisando desde antes da posse que não permitirá a desdolarização. Ou seja, ele ameaçou, entre aspas, desde que ganhou as eleições, ou até antes, que não permitiria. Se tornasse presidente, ele não permitiria esse processo de desdolarização. Então ameaçou com um instrumento, a arma que costuma usar habitualmente, que já usou no passado, no primeiro mandato, e que neste segundo está sendo a moeda corrente, que é o aumento de tarifas, a guerra comercial. Ameaçou aumentar tarifas para países que fazem políticas ativas de encurralar o dólar, digamos assim. Bem, por um lado é compreensível, mas por outro, infelizmente, é assim que será. Porque o dólar, e Trump sabe disso, uma das forças dele é que não é usado só nos janeirões, mas globalmente. É uma moeda usada mundialmente. Se você viaja para Tailândia, Etiópia, África do Sul ou Brasil, é raro um lugar não aceitar dólares. Mas não falamos só dessas transações menores importantes globalmente, e sim do comércio internacional.
Cada transação comercial, como pagar um petroleiro inteiro, são bilhões, no final, trilhões ao ano. Trump não quer perder essa receita, essa força que o comércio internacional proporciona. Então ele ameaçou rapidamente com isso. De qualquer forma, e com isso concluo, a questão dos BRICS não é criar uma moeda comum, pois é um projeto de longo prazo, delicado e complicado. Enfim, nós aqui na Europa vimos que a criação da moeda única não aconteceu da noite para o dia, longe disso. E isso que temos certa coesão política entre nós, com instituições comuns, etc. Então, o que propõem os BRICS não é mudar para uma nova moeda, mas sim o que estão propondo é outro tipo de coisa, poder pagar em uma moeda diferente do dólar. E se for aceitável entre Índia e China pagar em rúpias, pagam em rúpias ou em yuans ou no que decidirem. Então, ter liberdade para decidir em que moeda se vai pagar. Para mim, acho que isso é algo óbvio, algo básico. E depois, bem, imaginemos que há outros países, além de Brasil, Rússia, Índia, China, que desejam comerciar, mas não com dólares, e sim ter reservas de matérias-primas que sejam as que respaldem essas outras moedas. Que não seja um padrão ouro, que já não existe, mas um padrão de matérias-primas. Porque o dólar, como o euro, o que respalda essas moedas é uma máquina de imprimir. E isso não tem muito peso. Selena, vamos passar para você na Casa Branca. Você estava no briefing, onde também falavam de outra notícia importante que acompanhamos, as tarifas. Descobrimos que de abacates a carros, as tarifas de Trump sobre Canadá e México podem nos afetar diretamente. Sim, a secretária de imprensa da Casa Branca acabou de confirmar que essas tarifas entrarão em vigor amanhã. Ela disse que serão tarifas de 25% sobre Canadá e México e 10% sobre a China. Ela não detalhou se haverá isenções, mas isso pode ser muito disruptivo para a economia e comércio global. Falamos dos 3 maiores parceiros comerciais dos States, então isso pode aumentar preços de roupas, eletrônicos, carros e combustíveis. Quando perguntei à secretária de imprensa da Casa Branca se poderia garantir que as contas de supermercado e os preços da gasolina não aumentariam, ela não respondeu diretamente. Ela apenas disse que os americanos deveriam olhar para o que Trump fez em seu primeiro mandato. Afirmou que as tarifas dele durante o primeiro mandato foram eficazes, mas a realidade, Kira, é que no primeiro mandato de Trump, estudos mostraram que suas tarifas sobre produtos chineses foram amplamente suportadas. Essas tarifas foram largamente arcadas pelos consumidores americanos, que tiveram que pagar preços mais altos. Isso porque tarifas são um imposto sobre bens que empresas dos States frequentemente repassam esse custo maior aos consumidores americanos. Então, os consumidores acabam pagando mais. O mundo todo está se preparando para isso, Kira, e Canadá e México já prometeram retaliar. Isso pode ser o início de uma guerra comercial iminente. Então, teoricamente, amanhã, dia 1º de fevereiro, vai ser o dia da verdade, em que o Trump colocou ou não essas tarifas em prática, principalmente em primeiro momento sobre Canadá, México e China. E só depois eu acho que uma tarifa como essa pode respingar no Brasil. Acho que primeiro ele vai testar o mercado e também como vai ser a resposta desses países a essas tarifas. Porque aquela história, tudo que vai, uma hora volta. Então amanhã vai ser o dia da verdade, provavelmente vou trazer um vídeo bem mais completo sobre esse assunto. Tanto dessas ameaças do Trump sobre o BRICS, como também se o Trump colocou ou não essas tarifas em prática. E também a resposta desses países a essas tarifas. Ou seja, meu amigo, amanhã o dia promete. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!